ele foi encontrado em Carapicuíba. Isso que eu fiquei um pouco confusa. Ele não estava em Carapicuíba, ele só foi encontrado em Carapicuíba. Ele estava no DEIC e aí foi levado agora para o CDP de Pinheiros, que é o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, correto? Exatamente. Na verdade, funciona da seguinte maneira. A gente tem um jargão na polícia que preso o ladrão, ou preso, ou a pessoa procurada, ela não tem dono. Não importa, o cara tá em Ribeirão Preto. Se eu sei onde ele tá, eu saio daqui. Vai pegar. Porque a gente quer prender. A gente quer. Existe uma coisa bacana, gostosa, é uma disputa bacana, que não é aquela coisa, eu prendo mais. Não, não é. É uma coisa que o pessoal brinca. Pô, que cana que você deu essa semana? E você? E o pessoal quer fazer o quê? Realmente dar cana de repercussão. Ele quer prender aquelas pessoas que vão dar, às vezes, um holofote para eles. Mesmo porque os casos que tem mais holofote, né, Cobra, normalmente são casos graves, sérios, que acabam repercutindo. Então, claro que é do interesse da polícia e também da população que essas pessoas sejam presas, detidas, enfim. Sim, como esse do cara que a gente vai conversar hoje, do Ítalo. O empresário que matou o Gari. Sim. E isso teria que ser, eu acho que falar um ano inteiro, né? Porque é um crime para nós, até nós que somos policiais, a gente realmente, porque não falo, né? Então, 31 anos de polícia que eu tenho e toda vez eu acho que eu já vi tudo e não. E realmente vem um crime novo, que é um crime desse que o cara vai lá, mata um trabalhador, um cara que corre quase 10 quilômetros por dia atrás de um caminhão, limpando as nossas casas, tirando aquela sujeira, os dejetos que a gente nunca quer, né? E o cara faz esse trabalho. Vai um cara de extrema boa aparência, financeiramente parece que é um cara equilibrado, casado com uma delegada de polícia, o cara vai e pega por uma discussão banal, ridícula, que até agora ninguém entendeu o porquê. O cara faz um disparo de arma, não sei se foi para assustar o que foi, mas ele acerta num ponto fatal e infelizmente o rapaz morre. A gente vai entrar nesse caso, mas vamos voltar um pouquinho, porque vocês foram muito impactados lá no DEIC, porque a imprensa estava em massa, né? Lógico. Todos os colegas estavam lá na porta do DEIC, e aí Ítalo e Euro estavam lá. Como é que foi? Porque eles chegam... Explica para as pessoas como é que é isso. Eles chegam e aí... Então, todo mundo tem muita curiosidade. Quem fez a prisão foi o pessoal da 2ª DIG, né? É o que eu falo, informação. A 2ª DIG é uma delegacia que mexe com estelionato. Então, eles mexem com estelionato. Quem fez essa prisão, até pelo que eu vi a cena, quem chegou com ele foi, se eu não me engano, foi o Molina. Falei até com ele hoje. Não perguntei sobre o ocorrido, mas ele pode ser onde ele esteja. Então, ele estava em Carapicuíba. Ele detém a informação, ele vai até lá, efetua a prisão, traz para cá. Lógico que o inquérito... Eu não sei se aonde está esse inquérito. Está na Paraíba. Sim, mas acontece aqui. Aí, como é que vai funcionar isso? Está ajudando, né? A Polícia de São Paulo está ajudando a Polícia da Paraíba. Eles vão lá, fazem a prisão, trazem ao DEIC, aí começa toda a parte burocrática de como é que esse cara vai para lá. Então, provavelmente, ele vai ficar detido, porque existe um mandado de prisão, e o mandado ele é nacional. Os caras mandam uma cópia de lá, os policiais foram, cumpriram esse mandado, leva ele para o DEIC. Provavelmente, eles pedem para permanência ficar no DEIC. Até que as autoridades de lá do outro estado mandem uma equipe, já com pedido judicial, tudo, para encaminhar eles para lá. Aí ele vem, o pessoal vem, pega eles, se eles vêm de carro, vêm dependendo da distância. É um crime de repercussão, vem de avião, trazer. O pessoal vem, vai, e aí o cara vai normal, como qualquer um. Só vai algemado, mas vai num avião junto com os policiais até lá, para responder os crimes que estão sendo imputados a ele, lá no estado a qual ele deve ter feito. Mas quando a gente pensa, até para as pessoas entenderem, o DEIC é um departamento aqui, né, da nossa Polícia de São Paulo, um departamento bastante importante, com várias delegacias ali dentro, né, muito. Sim. Quando ele fala a 2ª DIG, é a 2ª delegacia, né? Até quem estava lá até pouco tempo atrás é um grande amigo que é o Wagner Cunha. Não, ele tá... A segunda... Aí que tá. Então vamos já ensinar. Ele não estava na DIG? Na verdade é assim. O DEIC é dividido em 4, na verdade, divisões, né? Então nós temos patrimônio, DIVECAR,
Departamento de Investigações Gerais, que é a DIG, e hoje nós temos a DC Cyber. Que é a Cyber, que fica em outro prédio. Isso. Tá. Então, nós temos, no patrimônio, né? No patrimônio, nós temos 6 delegacias. Tá. A primeira, que é aquela que sempre prende, sempre esses caras, repercussão muito Crime grande. organizado. O homicídio, o latrocínio, eles são muito bons. Até tinha aquela amiga, a investigadora que foi assassinada Infelizmente, foi pelo morta. empresário. Aquele louco, sabe, aqui nos Jardins, que ele sai da casa, tava muito louco, ela bateu. Eles estavam investigando um crime. Gente, isso aí foi muito triste. Foi triste. E o que acontece? Eles precisavam das câmeras de segurança. Sim. E aí eles vão, né, tocar na casa desta pessoa. E esse homem vai sair armado e atira contra eles. Eles pedem pro guarda, né? O guarda da casa, o segurança da casa. Ó, a gente só queria... Você pode fornecer as imagens das câmeras, assim, assado. O cara Uma policial acha estranho, mas achar estranho, ela tava com o distintivo, o parceiro dela, Filipinho, também estava com o distintivo, e eles estavam ali representando e eles foram fazer até um favor, parece que pra uma outra viatura. Pega lá pra mim esse vídeo. E eles foram. Como eles já haviam trabalhado no homicídios, eles tinham toda essa tarimba. É uma equipe, assim, fantástica, tanto ela quanto o parceiro, assim, esclareceram, assim, centenas de crimes de homicídio. E, infelizmente, ela vai até lá, pede, o cara entra. Aí estava lá dentro da casa esse empresário, com vários amigos, encontraram muitas coisas depois que entraram lá, drogas e tudo mais, estava todo mundo meio pra lá. E o cara, em vez de guarita, blindada e tudo, responde pelo... manda um ofício pra mim, ou te dou a imagem outro dia. Não, o cara simplesmente abriu a porta, ele faz uma avisada e dá um tiro a esmo, E mata a qual a pega policial. no braço dela, transfixa aqui, a gente fala que é um dos tiros mais problemáticos, que é o tiro na lateral, porque ele pega o pulmão, o coração e o pulmão, né? O pessoal fala que é o mata-porco. É o tiro mata-porco, né? O pessoal mata porco com a facada embaixo do sovaco. E o tiro aqui do lado é um dos tiros mais complicados que tem. E, infelizmente, ela dá 3, 4, 5 passos e cai. Caramba. E o parceiro dela, quando viu aquilo, e ele na hora ele falou, peraí, uma casa daquela ali que a gente avisou, vai ver lá, os ladrões estão saindo de lá, eles estão roubando alguma coisa. E ele realmente vê o cara abaixado, com uma arma na mão, e o portão da casa levantando. Aí ele vai fazendo a avisada, quando ele vê o cara tá com 2 armas na mão. Uma arma, acho que nas costas, que ele também pegou a arma do guarda da casa, o segurança, e o empresário que tem um dia de herói, só que infelizmente acabou falecendo, né? O Felipe acabou matando ele e o segurança, que também tentou pegar a arma também para atirar nele. Ele, não sabendo o que estava acontecendo. Reagiu, né? Recebendo Lógico, imagina você tomando tiro. A parceira caiu. Ela já não sabia o que havia acontecido com ela, né? Sabia que ela tinha sido baleada e tinha caído. O que ele fez? Em qualquer situação que a gente se encontre nesse estágio, você nunca vai socorrer, infelizmente, você nunca vai socorrer o seu parceiro. Isso aí é lei, que é uma lei para nós, que é o quê? Você tem que a sua vida. Achar a ameaça, tá. Neutralizar a ameaça, aí depois disso você vai socorrer. Porque se você tentar socorrer, você pode você acabar também morto. vai ser Sim, vítima. é. Então, Faz sentido. E ele fez tudo muito bem, sabe? Foi uma tristeza para todos nós, uma pessoa maravilhosa, ele também um menino maravilhoso. E a gente fica triste porque são coisas que acontecem, que a gente, exatamente o que a gente fala, né? Que eu falei no começo. Passa dia, passa semana, a gente acha que nunca vai ver uma invenção nova, ou um crime novo, ou um fato novo acontecendo. E esse aí foi um dos que tirou a gente da... Então, mas aí você estava contando. Então, a gente tem a Cyber, a gente tem a Advegar. O patrimônio, que são 6 delegacias. Tem o roubo a banco, né? Tem o roubo de condomínio, tem o roubo de fios, né? A estratégico, que era onde estava o Wagner. O Dr. Wagner, que ele estava na segunda, que é uma coisa estratégica lá. A sexta, que é contra o crime organizado. Aí nós temos depois a DIG, que são 3 delegacias, né? Primeira, segunda e terceira. A Advecar, onde eu estou, são 4 delegacias. Roubo de carga, roubo de veículo, desmanches. E a quarta é fraudes. E aí você tem a DC Cyber, que acho que são
4 delegacias também. Sim. Né? Tem outro prédio. Que aí já foi para outro prédio. Porque, na verdade, ela era a 4ª delegacia da DIG. Ela se transformou em divisão. Ó, algumas pessoas falaram que para eles a live chegou um pouco atrasada, então vou reapresentar aqui. Vocês sabem que Carla Albuquerque está aqui comigo e também Marco Cobra, policial civil. Ele está explicando um pouco de como acontece ali o DEIC, como é dividido. Por quê? Porque o Ítalo foi levado pro DEIC. Então o Cobra estava nos explicando como que está nos explicando como que é esse processo, como que acontece essa detenção aí. Porque são muitas como que delegacias. É um departamento, é um prédio, gente, grande aqui em São Paulo, que fica ali em Santana. E ele foi levado para lá. Então, assim, é um trabalho conjunto da Polícia da Paraíba, que vai pedir ajuda para a Polícia de São Paulo, porque eles sabiam que o Ítalo estava em São Paulo, na região de Carapicuíba. Então, são eles que vão cumprir o mandado de prisão. Exatamente. Ele é levado para lá. E por que a gente está trazendo isso aqui? Porque muitas pessoas começaram a perguntar, mas ele estava preso em Carapicuíba, estava no DEIC, agora está no CDP de Pinheiros? Querem entender como é que é essa questão. Porque nas delegacias, eles até têm uma área provisória, mas você não pode ficar lá preso, correto, Cobra? Exatamente. Você tem que ser encaminhado para um centro de detenção e depois, assim, a justiça vai determinar para onde você vai. Se você vai para qual presídio, não é isso? Das delegacias, todas e quaisquer delegacia, como as nossas lá, cada delegacia tem a sua cela. Mas é uma cela, exatamente isso, provisória. Enquanto a pessoa está detida ali, está sendo formalizado o flagrante, ou o TC, ou enfim, ou o boletim de ocorrência, ou a própria investigação em andamento, a pessoa fica ali na salinha. Se for decretada a prisão dele, tá temporária, preventiva, o que for, a gente pede, às vezes a gente pede, para facilitar o trabalho policial, a gente pede a permanência dele. O que é a permanência? A permanência, existe 3x, né? Uma cadeia lá dentro do DEIC, a qual os carcereiros tomam conta, né? Hoje já não são mais carcereiros, são agentes também lá. E eles são 3 celas. Cada qual delas tem o quê? Cela só de temporário, né? De preventiva, né? Que tá ali, né? E tem aquela que é o cara que tá preso e esperando o bonde, que a gente fala que é o bonde, a pessoa levar ele. O bonde é que ele vai ser levado para algum lugar, ou seja, ele vai para o centro, nesse momento ele foi para o centro de detenção de Pinheiros, aguardando o momento para ser encaminhado de volta para Paraíba. Como a gente está falando de um estado que é longínquo, ele será possivelmente encaminhado aí por uma linha aérea. O que o Cobra aqui explicou também, ele vai algemado, não é isso? Sim, é obrigatório. Com outros policiais, é isso? Exatamente. Possivelmente são policiais que vêm da Paraíba que vão levá-lo de volta, é isso? Essa demanda de outros estados, porque assim, o cara comete um crime lá no... Paraíba. Como esse, na Paraíba, Belém, essas cidades que têm a população menor, é difícil o cara se esconder lá. Então ele vem para São Paulo, porque realmente isso aqui... Né? Esse mar de prédios, esse mar de comunidades, o cara pode realmente. Porém, a Polícia Civil daqui de São Paulo, que é a polícia investigativa, para nós, não tem muito... Onde esconder, né? Não tem. O cara pode se esconder durante um prazo, mas daqui a pouco a informação vem, ou a investigação vai e a gente vai pegar o cara. Ele foi pego pelo detecta, pode contar. E aí o pessoal vem, pega, traz, vem com a ordem de lá para levar. Ele provavelmente foi para o cadeião de Pinheiros, por quê? Porque não existe a ordem de prisão aqui. Então, acata-se a ordem judicial de outro estado. Então, como não tem o porquê ele ter a permanência lá no DEIC, é estipulado uma cadeia para que ele vá. E aí, abre-se a vaga lá, o pessoal pega, leva até lá, e ele provavelmente não vai ficar junto com os outros presos, porque o pessoal já sabe que ele vai para outro estado, então ele fica numa separado. Um seguro. Não é o seguro ali, chama triagem. Eles têm uma triagem antes ali. Então eles põem essa triagem, ele vai ficar ali acho que 2, 3 dias. Se o pessoal já não veio buscar. Não, mas assim, aqui, né? Muito se falou do seguro também, porque estamos aqui falando de crimes contra a dignidade sexual de crianças. Exato. E aí é difícil. Que pode. E aí, como é que é o tratamento, né? Para essas pessoas? Na verdade, é assim. Não tem o que a polícia ele não vai poder ficar
numa cela normal. Aí sim, aí pelo crime que ele fez, qualquer crime que tenha de criança, ou estupro, ou qualquer coisa em qual o crime organizado lá dentro, quem manda lá dentro, não é, desculpa, mas infelizmente não é o Estado. Lá se brotou esse estado do crime dentro das cadeias, e eles que vão mandar. E eles vão mandar da seguinte maneira: que se esse cara foi para lá para dentro e ele estiver lá dentro, se tiver alguém no seguro que precisa pagar alguma coisa, às vezes, isso é até um perigo, né? E já aconteceu. Se tem no seguro alguém que já precisa pagar alguma coisa para eles, e eles mandam uma ordem e falam assim: ó, se você matar o cara aí dentro, neutralizou sua dívida. Tua dívida tá paga e você vai poder viver nos corredores das cadeias que ninguém vai te fazer nada. E isso sempre já aconteceu várias vezes. Não é o caso dele, mas como é um preso e a responsabilidade, enquanto ele estiver aqui, é do Estado de São Paulo, porque a prisão foi feita pelos policiais de São Paulo, automaticamente o pessoal fica, né, mais apreensivo, provavelmente vão estar de olho, até mesmo porque é um crime de repercussão muito grande. Então, eles não vão deixar com que aconteça nada a ele. Os policiais vão vir de lá, vão catar ele, como a Carla falou, vai ter aquele porrada de repórter lá na porta. Vai ter. Já vão tá tendo, seguir, né? Vão querer olhar, ver a hora que ele vai sair, a hora que ele vai pegar o avião. Deve ter gente até que já comprou passagem no mesmo voo. Para acompanhar e narrar, Para né? acompanhar e narrar. Ah, com certeza. Eles devem estar ali tentando descobrir qual é o voo, né? Quando que ele vai ser levado. Até porque, assim, a gente não tem muitos... Quantos voos a gente tem ali para João Pessoa? Sim. Até, acho que alguns, mas não é... Tipo, não é ponte aérea, que nem Rio-São Paulo, né? E agora, cada detalhe é o suquinho dessa informação. Inclusive, isso grande aí, audiência aqui com a gente. Quase 300 pessoas ao vivo. No nosso Casa a Casa. Não esquece de dar aquele like para você prestigiar e para que a live chegue a um maior número de pessoas. Aproveitem aqui o chat para tirar as dúvidas. Vamos atualizar um pouco das coisas que vêm surgindo aí, detalhes, né? E até, talvez, coisas mais graves do que se imaginava da vida que o Ítalo levava aí nessa mansão, as práticas do casal, essas consequências jurídicas, a questão também dos adolescentes envolvidos. Parece que dias antes de ser preso, o Ítalo levou a Camilinha e a Daninha trouxe aqui para São Paulo, onde elas passariam por cirurgias plásticas como presentes de aniversário. E aí a gente tem aí a lipo, a retirada de costela, né, para afinar a cintura, preenchimento labial. E essas rotinas de luxo, essas cirurgias e festas eram bancadas, como vocês sabem, por publicidades nas redes sociais. E apesar da justiça já ter bloqueado aí os perfis, o Ítalo e o marido Euro chegavam a cobrar até R$1 milhão por parcerias. Aí também temos os ex-funcionários relatando ao Ministério Público do Trabalho que os jovens viviam sob as regras rígidas, a história do celular, que era bom ali para gerar conteúdo, mas depois isso era controlado, né? Eram recolhidos esses celulares, restrições de comida, de banheiro, visitas do Conselho Tutelar seriam encenadas para não revelar o que acontecia de verdade. O mandado de prisão apontou um nível ainda mais grave. E olha que grave, gente. Há indícios de que o Ítalo e o marido produziam e armazenavam vídeos de sexo com adolescentes. Então, isso está sob investigação. Inclusive, se esses vídeos seriam comercializados em redes ocultas, né? A justiça fala em um estúdio de gravação que usava crianças como produtos. Então, cada hora também vem surgindo mais um pedacinho desse quebra-cabeça, que muita gente já trouxe isso aqui para a mesa, né, Carla? Que seria a ponta de um iceberg, que a gente ainda não tinha consciência de tudo, que se já havia essa investigação desde 2022, 2023, e que se agora tinha sido decretada a prisão, muitas informações já estavam na mão da polícia, né? Sim, os números são maiores, Paulinha. Eu tenho até aqui, eu vou dividir também com vocês, enquanto eu procuro aqui. Eu queria fazer, só se me permite, mais uma perguntinha aqui pro Cobra. Porque ele vai sair lá do Dake chorando. Os dois, né? Ele e o marido. Não, o marido estava assustado. Chorava para todo mundo, mas infelizmente... O marido estava assustado. Para ter um mandado desse...
Acho que isso é importante, né? Não é porque há dúvida, é porque já há algo de bastante concreto, né? Um juiz não vai dar um mandado por ouvir falar. Ah, eu ouvi. Não vai. Você tem que fazer um relatório policial, né? E mostrando para o juiz tudo aquilo. O Ministério Público analisa também, né? E você, antes do juiz falar qualquer coisa, o Ministério Público vai lá e olha e avalia. Olha, eu sou a favor ou até sou contra. Mas quem vai dar a palavra final é o juiz. Quando o Ministério Público está pedindo a prisão, a polícia também está pedindo a prisão, é muito difícil o juiz não conceder essa prisão, né? E nesses casos, é aquele negócio. Quanto mais você tem a pessoa trancada, livre de falar com pessoas, é mais fácil de você colher mais informações ainda, porque agora não tem como atrapalhar o decorrer da investigação. Então é importante que uma pessoa dessa fique presa. Pelo menos aí, uns 15, 20 dias, 30 dias, né? Que é uma temporária, mais ou menos 30 dias de temporária, o cara fique preso. Porque... Não atrapalha a investigação. Não atrapalha a investigação, porque infelizmente você tem muita gente que... Já teve um momento, né, em que os policiais chegam na casa e aparentemente ele levou eletrônicos, imagina ele meio lá, que os investigadores não chegando. Vai deixar, ele tenta. Graças às tecnologias novas hoje, para você extrair certas coisas de aparelhos celulares, computadores e tal, é muito difícil você não conseguir. Você consegue, porque ele vai buscar. Lógico, só se o cara botar uma bomba, explodir, não, né? Você não conseguiu... Tem a nuvem. Sacar, tem nuvem. Ainda tem a nuvem, que graças a Deus, hoje, com todo o trabalho feito aos pedidos e os juízes tendo... Porque assim, quando você tem, Vivo, Claro, TIM, essas coisas, todas essas companhias, elas que te dão a linha telefônica, os serviços todos, ela é obrigada a ter um departamento que trabalhe para que você, a ordem judicial vindo, que ele te forneça todas as informações, né, para que você colha subsídios para você poder fazer um relatório legal. Então, às vezes é mais importante, antes de você prender, que você faça robustamente um relatório, que tenha bastante coisa concreta, para você não deixar, como a gente vê muitas coisas, né? Vem um advogado bom, que faltou uma vírgula, faltou um acento no tio, né? O modo de dizer, o cara acaba indo pra rua. Porque, infelizmente, não é o caso dele, né? Teria audiência de custódia. Para isso, existe só audiência de custódia, porque, a gente até hoje não entende o porquê que tem, né? Se tem um mandado de prisão e o cara já tá preso, para que você vai fazer uma audiência de custódia porque ele foi preso? Não haveria necessidade. Mas, enfim, o pessoal faz. Então... A audiência de custódia seria interessante nas prisões em flagrante. Exatamente. Porque o que o Cobra está tentando explicar aqui para as pessoas entenderem já veio um mandado de prisão, ok. Um juiz, que na grande maioria das vezes uma argumentação é o juiz ali. original do caso, que já está analisando lá junto com o Ministério Público, né? Que o Ministério Público e a polícia vão estar ali trabalhando junto, pedindo esse mandado de prisão. O juiz, ele dá ali o ofício, cumpra-se, ele aceita. E o que ele está dizendo é o seguinte, que aí você prende a pessoa, você faz uma audiência de custódia, mas acabou de assinar o juiz da custódia Entendi. nunca irá contra a um mandado de prisão, a não ser que seja, sei lá, uma grande irregularidade, que não é o caso, diferentemente de uma prisão em flagrante, que, só para as pessoas entenderem, por que a gente fala tanto disso? Porque quem prende, gente, é a justiça. A polícia, ela cumpre ordens judiciais. Então, ela está cumprindo uma ordem de prisão e ali dentro, né, do ordenamento policial, diz o seguinte, você viu uma pessoa cometendo crime, ela está no ato contínuo ainda do cometimento do crime, e isso é um flagrante. A polícia tem que levar e aí vai conversar com o juiz, olha, ele foi pego, ele acabou de matar uma pessoa, ou acabou de roubar alguma coisa, então ele é levado, o juiz vai verificar aquilo tudo e vai dizer, não, vamos manter a prisão dessa pessoa ou não vamos manter a prisão dessa pessoa. E aí são as questões processuais. Exatamente. Então, mas é importante para as pessoas entenderem porque assim, veja como é que funciona. É tanta burocracia, quando a gente fala do trabalho policial,
ele é muito mais burocrático do que operacional. Isso. Porque, assim, é o que ele falou, um documento errado, um procedimento errado, coloca tudo a perder. Porque isso você vai dar uma vantagem ali para o criminoso. Por outro lado, a gente espera sempre um bom trabalho policial, né? Então, assim, e é lógico, nós vamos ter bons e maus profissionais em todas as áreas, Sim. né? Sim. Na nossa a gente vai encontrar, na área policial também a gente vai encontrar. Então, assim, a burocracia, por um lado, ela é importante. Eu só acho que ela, em alguns momentos, ela é excessiva, mas ela é importante até para que a gente não leve um inocente, né, para esse universo, né, que não tem nada a ver com ele. Mas agora eu vou emendar, gente. Eu vou contar. A Paulinha contou um pedacinho das coisas do Ítalo. Eu contei um pouquinho e temos 400 pessoas acompanhando e poucos likes. Aquelas que, se vocês não derem like, não vou deixar a Carla contar mais nada. Tô brincando. A Carla vai contar com detalhamento, porque ela tem aqui informações novas. É absurdo, gente. Se é que dá para ter coisas piores, Não, tem. a Carla vai trazer. Deem like aqui pra gente continuar Então, a chegar a mais gente. Da onde estava vindo o dinheiro do Ítalo? Então, só de casas de apostas, veja só, casas de apostas, e vamos lembrar que todo o conteúdo que ele fazia com crianças e adolescentes ali, né? Naquela coisa da turma do Ítalo. Então, ele tinha um contrato com a Bet7K, um contrato milionário em 2024 via agência ADR, do youtuber Rezende. O pagamento adiantado de 5 milhões de reais, mais retorno baixíssimo. Então, ele não dava muito retorno para essa Bet. O contrato foi rescindido sem multa, encerrado em 2024. Mas embolsou 5 milhões. Embolsou 5 milhões. Aí, Esportes da Sorte, com contrato em 2022 de 150 mil por 3 meses de divulgação, 2 posts no TikTok por semana. Olha só. Aí, também firmado, né? Mesmo com denúncia já em curso. Veja só, a denúncia já estava em curso, mas foi firmado. Veja que responsabilidade tudo isso. Aí o contrato foi finalizado, a empresa não se pronunciou e em 2025, vamos lá, aí a gente vai ter a BetBRY, BetBry, não sei o que é isso, em março de 2023, 720 mil reais por apenas 20 dias, 3 posts diários no Instagram. Olha os valores. Aí, em março de 2023, que é esse valor daqui, previa multa caso contas fossem suspensas. O status desse contrato foi finalizado sem novos vínculos. Aí temos a SpiceBet. Gente, mas é muita bet, né? O tempo inteiro de bet. Já a quarta bet patrocinou o reality Colônia de Férias do Ítalo Santos. Gente, só com criança. Uma Bet patrocinando a colônia de férias dos adolescentes. Um programa com criança. É um absurdo. Isso em 2024. O logo, inclusive, ficava estampado em camisetas de membros, de menores de idade, configurando grave polêmica aqui, né? Status, gente, silêncio, rompimento tácito, empresa não respondeu, nós da imprensa, tá? Aí a gente tem rifas e sorteios, porque vai piorando, né? Tudo pode ficar pior. Então, ele tinha fartura de... ele teve... que patrocinou as rifas, patrocinaram, né? O reality do Ítalo, o contrato por meio da FM Agenciamento. Nós temos a Lotep, autorizou sorteios. A Lotep autorizou sorteios em 2025, mas após denúncias, suspendeu novas autorizações. O status disso está suspenso e também não responde aos nossos pedidos de informação. Aí nós temos Farra Premiações. Bonito nome, não? Farra Premiações, que é a empresa do próprio Ítalo. Olha como a gente vai falando da gente mesmo, né? Patrocinou o Carnaval de Cajazeiras em 2024 e 2025. Ítalo e Camilinha foram Rei Momo e Rainha do Carnaval. Esse contrato também foi encerrado após a prisão e bloqueio de bens. Aí nós vamos ter empresas agora de joias.
Nós Nossa, temos gente. a TH Joias. Forneceu colar de ouro exibido por Ítalo, nome estampado em banner de reality também dele. Em nota, alegou não ter pago o patrocínio em dinheiro, apenas um brinde. Imagina, olha o tamanho do brinde. O status agora desse contrato está distanciamento e não pretende associar-se novamente. Que bom, né? Aí nós vamos ter cosméticos e produtos. O WePink. Olha só, a WePink da Virgínia Fonseca lançou um perfume O Ítalo? Cancelled, com o Ítalo em 2023. Gente, o Ítalo tinha um perfume chamado Cancelado. Cancelled. Exatamente. O produto foi descontinuado após 2 anos de vendas. Ítalo alegou não ter recebido repasses. Ele ainda está reclamando, diz que não... Mais uma pessoa que está lá no Reclame Aqui da Virgínia, porque não recebeu o repasse do perfume cancelado. Exatamente. O status desse contrato foi encerrado antes dos escândalos. O WePink também não se manifesta sobre, enfim. Aí nós vamos ter as plataformas digitais, né? O TikTok. Ele foi banido. Sabe quantas infrações ele cometeu no TikTok em 2023? 144 infrações. Caramba. Ele perdeu 2 contas no TikTok Então, ou mais? Eu vi 2 uma vez. Ele tentou violar, né? Mas a nova conta foi banida depois em 2024. Sim. E agora o status dele é banido permanentemente. Então, assim, ele ganhou um banimento. Exatamente. O Instagram da Meta, ele chegou a ter 17 milhões de seguidores. Esse homem teve 17 milhões de seguidores. A conta está bloqueada, essa daí por decisão judicial, em agosto de 2025. Encerrado, não tem monetização. O YouTube, o canal dele, 7 milhões de inscritos. Conteúdos sensíveis foram removidos da plataforma. A monetização está suspensa. O canal continua ativo sem monetização. E aí nós vamos ter a Favicon, uma plataforma internacional de influência. Incluiu o Ítalo em ranking de melhores influenciadores em 2025. Ele foi incluído como um dos melhores influenciadores de 2025, ficando em 4º lugar. Quem é o primeiro? Aí a gente tem Neymar, MC Rian, Vini Júnior, e ele estava em 4º lugar. Este homem, ok? Eles pedem desculpas, né? Essa plataforma removeu ele, né, do quadro de grandes nomes influenciadores, e o status do contrato foi rompido. Aí nós tínhamos agências de publicidade, ou seja, que faziam publis com ele. A DR, agência que é do tal do Resende, intermediou o contrato da Bet7K, também que encerrou a relação após a rescisão. O status está encerrado mesmo. FM, agenciamento responsável por contratos de rifas. Fartura de prêmios. Esse era o nome da rifa. Fartura de prêmios. Também, o status ele foi suspenso pela Lotep. Ou seja, olha a quantidade de grana, né, que ele fazia. Caramba. E sabe o que é mais chocante? Eu jogo aqui para vocês. É ele ser considerado um dos melhores influenciadores. Isso diz muito sobre os influenciadores ou não? Não sei. Eu acho que isso diz muito sobre tudo. O melhor a gente tem visto tanta porcaria. Que é ser melhor? É que a porcaria vende. A porcaria, infelizmente, vende. A gente vê que... A gente olha para muitos... MCs e tal, pessoas que cantam músicas muito interessantes e tudo mais, mas em compensação, você vê aí, vamos falar aquele menino lá, o filho do cara do comando vermelho lá, o Urian, né? A gente prefiro às vezes nem esquecer que esse moleque existe, mas é um cara que poderia, não canta nada, não faz nada, ele tem, lógico, que um público da comunidade dele e os outros, que todo mundo vai no embalo, a gente sabe que é o embalo, né? Hoje, se eu fosse um cara conhecido e chegasse aqui com óculos verde, um lado torto e tal, até falar que isso era moda, amanhã todo mundo tava usando. Infelizmente, o brasileiro tem esse problema. As pessoas, por mais que seja errado, e o cara tá mostrando que é errado, o pessoal quer seguir aquele cara e vai fazer tão ou até mais errado, né, do que esse cara tava fazendo agora.
a gente precisa ver quem são os responsáveis para dar tanto dinheiro, né? Ainda mais quando trata-se de problemas com crianças. E aí eu vou fazer uma pergunta para Paulinha. Bet, né, gente? Vou fazer uma pergunta para Paulinha. Porque quando a gente olha tudo isso aqui, Paulinha é da nossa área, do audiovisual, há muitos anos também. E assim, qual é a responsabilidade dessas empresas? Porque assim, é só quantidade? A gente não checa mais a qualidade no sentido... quem são essas pessoas? Esse tamanho todo é o quê? Me explica. Eu acho que o que mais me chama a atenção é a quantidade de bets envolvidas aí com o Ítalo. E eu não quero julgar você que tem uma bet honesta, sei lá se isso existe. Eu ainda tenho minhas dúvidas, porque eu acho tudo muito perverso esse sistema de bets. Mas são muitas e sempre, né? Alguma coisa tem aí. Eu acho que isso aí tem que ser olhado de perto, investigado, porque eu acho que vão chegar em outras coisas, sinceramente. Você vê que não tem nenhuma marca... sei lá, um sabão em pó. Uma coisa séria. Um refrigerante. Não tem. São marcas, sei lá. Que marcas são essas? Quem são essas bets? Né? Quem tá por trás dessas bets? Por que dá tanto dinheiro pra esse cara? Eu achei engraçado. Esse primeiro contrato deu 4 ou 5 milhões pro cara e o resultado foi péssimo. Quer dizer, o cara nem resultado dá. Exatamente. Dentro da horrorosidade do que ele produz, não tô nem entrando no mérito do conteúdo. Tô falando, quando você faz um patrocínio, você não tá dando dinheiro, você tá investindo para você melhorar o seu lucro, para você trazer mais clientes. Essa é a ideia do patrocínio. Ninguém dá dinheiro porque, ai, que bonzinho. Não é isso. A lógica não é essa. E aí você vê cada hora com uma... Não sei, eu acho que nessa investigação a gente ainda tem mais para entender da onde vinha esse dinheiro, quem recebia esse dinheiro, por que patrocinar exatamente o Ítalo. Eu acho que ainda vem mais coisa aí para ser mostrada, porque você vê, não tem uma marca... E sabe o que é triste? Sem querer desmerecer as bets, assim, porque eu tô falando aqui porque, não sei, deve existir uma bet que é legal. Que eu não conheço. Não existe. Tem algumas que são sérias. Não sei, registradas. Não sei, eu não sei. Eu também tenho minhas dúvidas, Carla. Eu, assim como você... Eu vou ser bastante honesta. Tenho um pé atrás. Eu acho que eu quero distância. Se aproveitar muito da inocência das pessoas. Eu gostaria que alguém me mostrasse, porque é um outro assunto que eu também já me debrucei aqui muito, já procurei, já conversei com várias pessoas da área de tecnologia, me expliquem isso. Inclusive, para mim, é uma excrescência, né, no nosso país. Você libera a bet, mas não libera um cassino real, onde... Então, já que é para ter jogo, emprega gente... pessoas, você vai empregar, você vai ter hotelaria, você vai ter restaurantes, você vai ter transporte, você vai ter turismo local. Veja o que é Las Vegas. A pessoa quer perder dinheiro, aí, gente, não tem nada que nós possamos fazer. Mas o dinheiro fica aqui no Brasil, você tem empregos diretos e indiretos. Agora, a Bet, o que fica pro Brasil? Fica nada, fica uma dor, uma desgraceira. Ó, a Pamela Rei tá falando que eu tô passando pano pra Bet. Eu não tô passando pano pra Bet, é que eu nunca fiz um estudo super aprofundado aqui sobre bets. O que a gente pode constatar? Que eles estão patrocinando tudo, gente. É futebol, é programas de televisão... E tem algumas que são legalizadas, né? Sim, infelizmente. Ali, perante ao governo, isso foi autorizado a funcionar no país de alguma forma. Eu nunca me debrucei sobre esse assunto, por isso que eu tô dizendo. Eu ainda acho que tem as que também são legalizadas e as que nem são. Então, assim, eu acho que também tem umas graduações aí do que são essas empresas. Que a gente tem que chamar aqui um dia? O Rick Sampaio. Alguém que tem uma profundidade para falar. Não é pano que eu tô passando. Eu tô assumindo o meu desconhecimento para julgar aí que bets são essas, por exemplo. Não sei. É isso mesmo. O Rick Sampaio, ele é um jornalista também da área de tecnologia. E ele tem um podcast que se chama Primeiro Contato. Quem não assistiu, assista, porque é muito bom. Ele vai contar a grande arapuca que as bets estavam tentando dar na sociedade como em si, na época da PL dos games. Eles tentaram entrar na PL dos games, por quê? Quando a gente fala no game, os games eram obrigados a ter uma classificação indicativa. Porque a gente tem desde jogos que são muito bobinhos, vai lá, tipo assim, Minecraft, não tem né, cena de sexo, não tem violência, não tem nada. E a gente tem games que são muito violentos, tem arma, tiro, né? Tem... Sim, então, assim, é como no audiovisual. Quando a gente faz um filme, você tem classificação etária. 12, 14, 16, 20, 18 anos.
Só que, quando você olha pra Beth, era o quê? Tigrinho, cobrinha, sabe, bolinha. Então, Porquinho, você patinho. o que que tem? Tem cena de nudez? Não, não tem. Tem violência? Não, não tem. Eles tentaram enfiar as Beths na pele dos games, porque seria o quê? Classificação indicativa livre, ou seja, estaria Criança vendendo jogando. criança Sim. jogando. E aí, o pessoal dos games, gente, foi maravilhoso, porque eles enfrentaram, foram as primeiras pessoas a enfrentarem as Beths. E o Rick fez um podcast sobre isso, que é fantástico. Que legal. Que conta todo o universo dos games, inclusive, né? São vários episódios, vale a pena vocês assistirem. Vou convidar o Rick para vir aqui, amigão também. Ó, vou trazer mais um ingrediente para essa história, que é essa história dos Neifes. Prazer, eu não conhecia, mas agora todo eu mundo também vai fui conhecer. obrigada a conhecer pelo Paulo Matias. Exato. Então, a gente tá aí com essa questão dessas denúncias de exploração infantil do Ítalo, né? E temos também essa questão que acontece no mesmo estado, revelando aí uma prática sistemática. Essa banda, Os Neifes, que é liderada por Anderson Neife, que apresentou uma menina de 11 anos dançando de forma sexualizada durante o 35º Supermotox de Cubati. Isso faz um tempo já, mas parece que o comportamento, ele é contínuo, não foi só nessa ocasião, não foi um caso isolado. E o Anderson Neife e a banda, eles têm esse histórico de usar crianças nos shows, com danças de conotação sexual, contexto impróprio. E em Cubati, a menina de 11 anos reproduziu movimentos íntimos vestindo roupas curtas, justas, aí sob aplauso do público. E também temos vídeos antigos que mostram cenas semelhantes com outras crianças, trazendo aí essa história que é o padrão, né? Que, enfim, normalização, adultização, exploração da imagem, banalização. E aí, muita gente, Carla, essa semana que a gente tem falado do caso Ítalo, tem também lembrado do funk. Mas eles são brega funk. Como o funk em suas letras e em suas festas também Não, normaliza gente, toda essa história. Eu queria entender o que são aquelas letras. Porque assim, e olha, Cobra, Paulinho e todos que nos escutam aqui, eu tenho uma cabeça muito aberta. Mas assim, gente, aquilo é... Quando a pessoa Não, canta... tem a cabeça aberta, tudo bem, mas não suja, como essa. Tem umas músicas que assim, são na absurdas. boa, e criança cantando aquilo, porque são palavras de baixíssimo calão. E assim... É chocante, porque quando você vai... Olha o que você vai fazer, você pega a minha coisa, enfia não sei aonde, faz não sei o quê, chupa daqui, chupa dali. É um horror. E assim, é uma criança de 11 anos reproduzindo, ela não sabe nem o que ela está reproduzindo. Ela não sabe o quanto que ela está sendo usada. E a criança é o melhor produto de venda nas redes, nas plataformas. Então, eles pegam... E todo mundo acha engraçadinho. Que bonitinho. Lembra, tinha também, a gente até falou, na boquinha da garrafa. E aquilo também... O que era aquela dança, Paulinha? Quando começou tudo, eu acho que foi a partir daí. Na Essa boquinha... música aí, na boquinha da garrafa e puxada, às vezes... Criança dançava por na boquinha da apresentadores garrafa. de televisão que achavam muito interessante. Porque na época E era não tinha, isso, né? Mas aí que tá, não tinha a visão do que poderia... Do que poderia dar. Aquele machucadinho começa na tua mão e você não cuida. Daqui a pouco se transforma numa infecção e toma teu corpo. Sim. Exatamente isso. Começa com a boquinha da garrafa, tinha a Lacraia lá com aquele Serginho lá também, que eram outros que faziam músicas que não tinham nada a ver. E eu falei até um tempo atrás, um lugar, se você for nas comunidades hoje, na entrada das escolas, entradas e saídas das crianças, você vai ver as meninas de 10 a 13, 14 anos, todas elas vestidas sexualmente atrativas. Elas só pensam nisso. Saias curtas justinhas, calçãozinho justinho, batom pra caramba, cabelo tal, o telefone na calça, fumando. E aí você fala, pô, que idade tem? 12, 13 anos, cadê os pais? O que os professores fazem com isso? Ninguém faz nada. A gente não pode ficar numa bolha. E durante muito tempo, e ainda acho que muita gente está numa bolha, de achar que isso era como começou o crime organizado desde a rebelião lá do Carandiru,
que veio se tornando uma frente que ninguém acreditaria que em tão pouco tempo seria uma das forças, né, do crime maior no planeta, no mundo. Hoje, o partido aí, o que ninguém gosta de falar, né, o PCC, Comando Vermelho, eles estão entre os 5, 6 partidos dos crimes absurdos que são feitos, tráficos de droga. Hoje até pararam um pouco, porque eles, se você for olhar, eles já estão no meio do judiciário, do executivo, do legislativo, já estão lá, já estão todos lá. Então, precisamos tomar cuidado disso, porque o senhor Geraldo Alckmin, ele simplesmente falou que o crime organizado não existia. Que esse negócio de PCC não existia. E nós sabíamos que nós somos o chão da fábrica. Vem ouvir a nós. Nós falamos que era e estava se tornando uma coisa que, se não parasse ali na hora, o negócio ia tomar uma proporção muito grande. E foi o que aconteceu. Hoje, o PCC está em vários países. A Carla pode até falar. Sim, a gente fez, né, um programa especial aqui, é chocante, infiltrado no judiciário, em empresas, enfim, dono de posto de gasolina, em comunidades, distribuidoras. Eles escolhiam os melhores alunos que tinham nas escolas e eles bancaram faculdade de Direito, faculdade de Engenharia, faculdade disso, faculdade daquilo, tudo. Profissionalizaram. E se o cara tinha que estar lá na comunidade, mas tinha que estar estudando. Porque eles bancavam aquilo ali. E o cara tinha que estudar. E o cara estudando para quê? Ou para se tornar um advogado, para tentar o Ministério Público, um juiz e tudo mais. E o pessoal achava que isso era balela, que era mentira. E hoje a gente sabe que existe. Muita gente teria que investigar a fundo para saber, né, os elos que se ligam todas essas hierarquias aí, porque é muito complicado. É muito complicado. E quando a gente fala, né, de novo, a gente volta no mesmo problema do Ítalo, né, os NEIF aqui, né, que, enfim, explorando crianças, né, a adultização de crianças, eles também estão sendo investigados na Paraíba, né, já existe ali uma investigação em cima deles. Desse caso específico, né? E dessa exatamente, principalmente dessa menina. E porque assim... Porque nesse dia desse show dessa menina também morreram... Teve uma briga, né? De faca. Sim. Uma coisa louca lá também que aconteceu. Ou seja, de veja morrer só, mais 3 pessoas, você está colocando crianças em locais onde elas não deveriam nem estar frequentando, não é? Então, assim, novamente, quem que vai num show de funk? Não, são maiores de idade, tá tudo certo, você é maior, você é livre, se você quer frequentar um show de funk, aí o problema é seu. Mas será que esse é o ambiente correto para que crianças e adolescentes frequentem? É sobre isso. Então, assim, olha o perigo, tem muita violência, isso é uma realidade, né? Esses locais são mais violentos. E assim... Agora, gente, vai aparecer, vai pipocar, mas de todo inúmeros casos, lado. Né? E assim, hoje nós temos ali em massa, né, uma operação apaga, né? Tem muita gente apagando vídeo, post, mas o que acontece? O universo das redes, Paulinha, você fez um vídeo. Aí alguém capturou aquele vídeo e repostou. E replicou, usou um pedaço, reeditou, acabou. Você pode até, dentro do seu espaço, privar, né? Bloquear, tentar apagar, mas alguém já puxou aquilo. E graças aos detetives da internet, que são pessoas maravilhosas, muitas coisas estão vindo à luz. Porque essas pessoas estão recuperando, né? Muitas sabiam, olha, eu sei quem tem, vamos colocar para, né? E, de novo, o efeito Felca trouxe algo muito bom, trouxe essa vontade das pessoas de denunciar esses crimes graves, principalmente contra crianças e adolescentes. Então, o que a gente pode dizer é não parem, continuem, denunciem, mostrem, tragam à luz do dia para que a gente possa ver, para que a gente possa ajudar, né? Para que a polícia possa investigar. Porque uma investigação é algo que demanda tempo, não é algo fácil. Não é assim, as pessoas acham, mas está aqui o vídeo, tem que prender, muita gente fala isso. Mas não é simples assim, gente.
você precisa de comprovação, de cadeia de custódia. É uma complicação. Então, as pessoas falam, mas demorou muito tempo. Infelizmente, algumas coisas são demoradas, porque a gente está lidando com a restrição de liberdade das pessoas. Sim. Ou seja, não é uma brincadeira, aquilo tem que ser muito sério. Então, demanda tempo mesmo. Mas tragam essas denúncias, tragam esses materiais que essas pessoas estão apagando. São vários os grupos, eu acho que a gente tem que começar a mostrar. Os NEIF. Ontem mesmo, foi anteontem, né, Paulinha, que você trouxe um também. Eu vou até pegar do aqui Paraná. Né? Esse apagou o vídeo, por exemplo. Era um vídeo que eu até mandei pra Carla, que tinham me mandado aqui. Você tipo, quer ver um olha esse conteúdo. Também, eu cheguei a assistir, daí falei, nossa, Carla, olha esse vídeo aqui. É bem produzido. É, você quer Tropa ver um do exemplo da Tássio. Xuxa. Você viu da Xuxa. Tropa do Tássio. A própria Xuxa fez Xuxa aquela era cena... hipersexualizada, a roupa, todo mundo tá citando isso daqui, tá? O pessoal aqui no chat tá trazendo. A Pamela Reis, gente, eu dancei essa música, talvez a boquinha da garrafa. Lembro que tinha uns 8, 9 anos. Olha só. Terrível. O velho Logan, tudo começou com as Paquitas, lá no final dos anos 80. Então, tem muita discussão. A Anne também tá trazendo aqui no chat, ó. É que falam como se fosse novidade. E só não sabia de tudo isso. Quem vivia numa bolha. Nada do que o Felca falou é novidade. Verdade. Ué, mas agora que o assunto está em alta, passou a interessar? Eu acho que, Anne... Sim, Não. muita gente já sabia e tal. Mas eu acho que tem muita gente que não sabia. E não é só eu isso. não conheci o Ítalo, por exemplo. Mas não é só isso, Paulinha. Até que eu tô assustada com tudo isso, porque eu era uma pessoa até mais liberal em relação à letra de música e tal, e agora eu tô começando a ficar preocupada, porque a questão não é uma letra de música, a questão é pedofilia, rede criminosa, que vai muito além. Então, acho que sempre existiu, claro que sempre existiu. Sempre existiu. Mas é o que a Carla falou, precisa se documentar para ser punido de fato, para acabar, não é simples. O Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o que acontece? Por que o Estatuto da Criança e do Adolescente nasceu? Para que a gente pudesse proteger a infância e a adolescência. O Estado entendeu que os nossos jovens, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, necessitavam de proteção. Olha só aqui, né? Coisa brilhante, isso é o óbvio. Por conta de quê? Por conta de todo esse padrão reiterado que vinha acontecendo. Então, quando a gente vai trazer Xuxa, a gente ainda não tinha o ECA. Essa é uma realidade. Exatamente. Então, assim, nós não podemos ser tinham pensado sobre isso ainda. anacrônicos. É isso que as pessoas precisam entender. Claro. Então, a gente não pode ser anacrônico. A gente tem que entender o que era aquela época da Xuxa. E aí, mas a gente tem um marco muito importante, que é um marco legal, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde diz o seguinte: isto aqui, a gente tem que proteger as nossas crianças, as nossas leis. E não adianta a gente ter leis lindas, que estão maravilhosas no papel, bem escritas, bem elaboradas, se elas não são aplicadas. Este é um outro problema. As leis não são aplicadas. E quando nós não aplicamos as leis, nós falhamos novamente. E aí, quando vem um escândalo desse tamanho, né, que ganhou esse holofote, um Megatron, acontece o quê? O que a gente já havia tratado outros dias aqui, com outros advogados, inclusive, que é o populismo jurídico. Agora estão lá, a gente estava vendo agora mesmo no Congresso, estava todo mundo gritando a PL 2628. Falei, gente, mas tudo que a grande maioria do que está sendo proposto na PL 2628 já existe. É que as pessoas não se dão conta. Aí já existe. Então, para que você vai propor uma nova lei de algo que já existe e que não está sendo aplicado? Por que essa lei não foi aplicada? O que a gente precisa para ter aplicação da lei? Entende? Por que não temos fiscalização? O que a gente precisa talvez seja de artigos, então ali a responsabilização, a identificação etária das pessoas de uma forma correta e segura. Mas tudo que eles estão propondo na PL, a grande maioria a gente já tem. Ou está no ECA, ou está no Código de Defesa do Consumidor, ou está na Lei Geral de Proteção de Dados, ou está no nosso Código Penal. Então, eu vou criar mais uma lei. E o que acontece quando eu crio mais uma lei com leis que já existem? A gente cria uma coisa chamada insegurança jurídica. Aí, o bom advogado faz o quê?
Qual é a lei que vale? É essa ou é essa? Porque aí tem uma brechinha aqui, aí tem outra brechinha ali. E isso dá vantagem para a pessoa que comete crimes. Mas estão lá, tá todo mundo agora, porque nós estamos defendendo. Sabe o que eles vão estar fazendo no Congresso? Desculpa, porque para mim isso é uma grande sem-vergonhice. Ir lá e falar o seguinte, por que é que as nossas leis não estão sendo aplicadas? Quem é que vai fiscalizar isso aqui? Isso é uma vergonha, não ficar propondo lei, né? Porque aí propõe, aí, né, ano que vem, ano de campanha, né? Então, olha, estou aqui defendendo. Não tá defendendo coisa nenhuma. Porque defender era falar o seguinte, por que que a lei não está sendo aplicada? Como é que nós temos esses conteúdos dentro da plataforma? Por que que essa plataforma não está sendo responsabilizada? É isso. Mas, aí estão gritando lá, agora estão fazendo leis. E essa história da plataforma e tal, ó, tem até o point do Siri que fica falando, tipo, em vez dos pais cuidarem dos filhos, querem usar esse argumento, aquela história de misturar liberdade de expressão com regulação de prática de crime dentro de plataforma, que devia ser um consenso universal. Devia estar todo mundo nesse consenso de que a plataforma, assim como qualquer estabelecimento, tem que garantir ali a segurança. Tem que ter um departamento. Ó, a telefonia não tem que ter um departamento que presta contas à polícia? Exatamente. Eles têm que ter. Se a polícia falar, oi, tudo bem, queridos? Manda aqui. Eles têm que mandar. Por que a rede social não tem que ter também? Por quê? E mais do que, sabe o que a gente precisa? Política pública. Lembra quando foi a época do cinto de segurança? Gente, parecia que a gente ia matar as pessoas. Estão querendo me prender no carro. Fumar em lugar público. Meu direito de fumar, eu quero andar no meu carro, estou sendo algemado. Eu lembro, tem uns vídeos, eu fui procurar isso, assim, umas pessoas gritando que estavam sendo algemadas a seu carro. Eu falei, gente, aquele apetrecho foi colocado ali, não é cenográfico. É para que você use para sua segurança. No começo, só faltou ter morte, facada. Hoje é impensável. A campanha foi tão bem feita do cinto de segurança que a primeira coisa que você faz já virou automático. Eu até hoje o errado essa pessoa não coloca, não, né? Você já fala, mas não é possível que você não usa cinto de segurança. Exatamente. Não, a gente fica ansioso. Eu fico procurando onde está o cinto que eu quero colocar. A moto não era obrigado o uso de capacete. Agora é. Campanha pública. E ninguém tinha Se beber, não dirija. Porque, olha, a quantidade de acidentes. Hoje, veja, a gente tem uma juventude que dá orgulho. Lógico que a gente ainda vai encontrar umas pessoas fazendo bobagens. Mas as pessoas saem. Aí tem um amigo que não bebe. Então, esse vai ganhar alguma vantagem. De repente, né? Alguém vai pagar a conta dele. Ou vão pegar um carro de aplicativo. Então, assim, nós temos... Mas foram campanhas públicas. A do cigarro foi importantíssima. Sim. A campanha dos... Nós precisamos de política pública. Então, tem que começar, o Congresso devia estar lá pensando agora, qual é a campanha pública que nós vamos fazer para conscientizar as pessoas de que crianças estão sendo exploradas, estão sendo, né, enfim, traumatizadas, né, estão sendo destruídas dentro desse universo digital. E que a internet, ela é perigosa. Se você, né... É o que eu digo, né? O cobra tá aqui. É uma faca de dois gumes, Você vai na Cracolândia? Eu vou com... a gente já fui várias vezes com a polícia. E mesmo assim, dependendo do horário que você vá, eles te atacam. Porque o bicho tá tão louco ali que ele não sabe nem que o policial é policial. Então, da mesma forma que você se protege no mundo real, protege o seu filho, você vai falar, não, meu filho, lá você não vai, porque lá é perigoso. Por que é que aqui é diferente? Sim. Por que no mundo virtual as coisas são tão, né, sem idade, né? Tudo a gente pode. Tá ali com criança de... Porque, em teoria, existe uma idade para entrar na rede social. São 13 anos, se eu não me engano. É isso que a plataforma diz, eles falam, estabeleceu. Mas autodeclarado. Tipo, você tem 13 anos, sim. E a pessoa pode ter 7, 6 anos, né? Tem isso. E a gente sabe que há mecanismos, o TikTok mesmo tem reconhecimento de face. Eu sei porque um amiguinho do meu filho, eles têm 14, poderiam estar na rede social, mas ele tem uma feição, assim, de mais menino. E ele já foi banido pela detecção facial, dizendo, você tem menos de 13 anos. Então, assim, eles têm tecnologia para ouvir a gente falando aqui. Lógico. E mandar coisas pra gente que a gente nem queria, ou que a gente queria comprar e nem contou pra ninguém. Então, Exatamente. assim... Eles leem pensamento. Existe, gente, com certeza
existe. Mas, nessa direção da garantia da segurança das crianças, a gente vê que o dinheiro não está sendo aplicado, né? Não tem uma intenção objetiva nessa proteção. E deveria ser uma reivindicação de todos nós. Veja, nos Estados Unidos, o estado da Louisiana está processando o Roblox, que é uma plataforma de jogos só para criança. Não tem adulto, não deveria ter adulto no Roblox. Porque a plataforma não consegue coibir ali, não investe nessa adultos. Questão da segurança. E tem predadores sexuais, predadores que não... Gente, não é virtual, isso traduz para o mundo real, entendeu? Então, assim, deveria ser alguma coisa que todo mundo tivesse como meta essa cobrança. Mas a gente aqui consegue divisão para tudo, né? Aqui já tá, não, um pai que não pode dar um celular, ou outro que não sei o que lá, não tem que mexer com a nossa liberdade nas redes, cada um que veja do seu filho. E não existe liberdade absoluta. Inclusive, fica claro aqui, apesar de, né, todo mundo falando, o que é notícia? Gente, se você cometer um ato racista dentro das redes sociais, você está passível de ser processado. E lembre-se, racismo é crime inafiançável e imprescritível. Então, a qualquer momento, a vítima pode ingressar com uma denúncia contra você. Então, não é porque o que a gente pede... E, de novo, ninguém quer censurar. Nós somos jornalistas aqui, imagina, não quero censurar absolutamente ninguém. Muito menos a ideologia de ninguém, o pensamento de ninguém. O que a gente está falando aqui é de crimes gravíssimos e de responsabilização da plataforma. Esse discurso só é conveniente, sabe para quem? Para as big techs. Porque, de novo, o algoritmo, ele não tem ética, ele só visa lucro. E quanto mais criança vende, criança é bom. Então, vamos deixar para ver se, né, daqui a pouco esquecem, daqui a pouco passa. Eu acho que eles devem estar rezando para ficar igual a história, né, da CPI das bets. Vai que, né? Porque vai ter muita pressão. Nesse momento, a gente tinha que estar lá preocupada com a responsabilização dessas empresas. Eu ainda sou a favor de criar um fundo, né, de amparo às pessoas que sofrem crimes digitais dentro desse universo. Cara, vocês ganham tanto dinheiro. Coloca um pouquinho aqui, coloca um percentual X do seu faturamento para ajudar essas vítimas. Olha, temos mais um caso hoje para endereçar, o caso que causou indignação aqui no começo do programa do Cobra. E a gente também vem acompanhando em choque, porque é isso que o Cobra também trouxe no começo aqui do programa, que não dá para entender. Não há uma... Se é que há razão, né, para algum tipo de crime, mas assim, não tem lógica, não tem como compreender o que aconteceu nesse caso aí de Belo Horizonte, o assassinato do gari Laudemir Fernandes, de 44 anos, que foi morto a tiros pelo empresário René da Silva Nogueira Júnior. As câmeras de segurança mostraram agora novas imagens do empresário manuseando a arma na garagem do prédio pouco antes de guardá-la na mochila. A pistola calibre 380 que fala? Eu sou muito leiga ainda nos calibres. Tudo isso aí. Vai explicar pra gente, Cobra. Era registrada no nome da esposa, a delegada Ana Paula Balbino, e segundo testemunhas, o executivo se irritou com um caminhão de lixo que bloqueava ali a rua, ameaçou a motorista primeiro e atirou contra o gari, que não teve chance de defesa, Cobra. Olha, como eu comentei logo no comecinho, a gente pode estar o quanto tempo for e achar que já passou por tudo. E aí você vê que realmente 30 anos de polícia, você vai ver coisas novas e você vai ficar estarrecido com as coisas que acontecem. Esse é o tipo do crime que nós devíamos ter um país que realmente tivessem penas maiores do que essas que são imputadas de 40 anos. E se você só pode puxar aí, 30, 40 anos de cadeia. Eu acho que tá na hora de começar a pensar em prisão perpétua. Eu acho que
tirar a vida de alguém, eu acho que não chega a isso. Mas a prisão perpétua é uma coisa que as pessoas deveriam começar a estudar. Um cara bem socialmente, bem fisicamente, bem esteticamente, bem casado, né? Tem todos esses... Aí o cara me pega numa discussão com uma pessoa que sai de casa 2, 3 horas da manhã, corre quase 10, 15, 20 quilômetros atrás de um caminhão de lixo, tirando tudo aquilo que você não quer na tua casa. Restos de comida, papel higiênico que você faz as suas necessidades, tem que limpar e você joga ali, sabe? Restos de fezes de animais, tudo aquilo que vai pro lixo, garrafa quebrada, tudo aquilo. Esse cara, ele tem a disposição de tirar aquele saco de lixo lá, jogar num carro e fazer com que a tua vida seja melhor. Eu sempre respeitei essa categoria, porque eu acho que esses caras não são nem heróis, são super-heróis, porque o cara, pra aguentar tudo isso, aquele cheiro maldito que é, e correr atrás de um caminhão. Aí você pega um cara que, na visão de muitos, é um playboy que se valeu, né? Da posição social, posição financeira. Agora, eu não consigo entender o que um cara pega uma pistola e faz um disparo contra uma pessoa dessa por um livre, uma discussão de uma coisa ridícula que é... Acho que nem era quase uma discussão, era tipo, pode passar, senhor. Não, o caminhão tava meio que atrapalhando, foi passar, falou alguma coisa. Provavelmente o Gari pode até ter falado, tudo bem, calma aí, que não sei o quê, vai embora. E o cara me pega uma pistola e dá um disparo na direção. Se ele teve ou não a intenção de acertar ou assustar, ele, dessa vez, aquele negócio. Ele matou uma pessoa, pai de família, um cara que tava lá, você vê como todo mundo que... A gente viu várias matérias na televisão, que gostavam do cara, e a gente se sensibiliza justamente por isso. Porque era um cara, sabe, de baixo poder aquisitivo, mas era um cara trabalhador, um cara que se sujeitou a fazer aquele trabalho que ninguém, como a Paulinha falou, são pessoas que se sujeitam a fazer o trabalho que ninguém se sujeita a fazer. Eu nunca pensei isso. Eu acho que, lógico, se minha família estivesse passando muita necessidade, eu faria. Então a gente vê, às vezes, vagabundo, ladrão, bandido, que tem saúde pra caramba, tem os filhos pra criar, mas ele nunca pensa em ir pra um lado desse, que é o lado digno, que tem ali, vai ter o seu salário, ninguém quer ser o frentista do posto, ninguém quer ser o gari, não. Cobra, você não... É sério, vocês sabem, vocês que têm, né, mais gente morando junto, quem que quer tirar o lixo de casa pra levar ali? Ninguém. Não, e sabe que é tão triste esse caso, né? Tão chocante, porque quando a gente volta um pouquinho para trás, uns anos para trás, vamos voltar lá na pandemia, enquanto todos nós estávamos nas nossas casas nos protegendo, né? Nós tivemos ali alguns profissionais que se arriscaram. E um deles foram os garis, os nossos lixeiros. Sim. Porque o que acontece? Enquanto você estava dentro de casa, alguém estava na rua, inclusive levando aquele lixo, porque nós não sabíamos no primeiro momento nem como é que o vírus, né, era transmitido. Então, pessoas se arriscavam. Nós tivemos ali correndo risco médicos, nós tivemos os nossos serviços de limpeza, nós tivemos as pessoas da área de energia, porque sem energia nada funcionava. Então, assim, eram serviços que eram muito importantes. Só que esse serviço aqui, porque o médico ele foi muito valorizado, né? O médico, olha... Agora, nunca ninguém valoriza um gari. E eles são extremamente importantes. Porque se eles cruzarem os braços, nós estamos ferrados. E nós já tivemos essa prova. Já teve. Entendeu? Quando eles tiveram a greve, foi e ficou aquele mesmo. monte de lixo que todo mundo pedia, pelo amor de Deus, para que eles trabalhassem. Foi um crime absurdo, uma coisa que até agora não cai na nossa... Como polícia, a gente não sabe como é que e quando a gente fala em lixo, né? No lixo, é tudo, porque lixo está ligado com a higiene, né? A coleta de lixo significa limpeza e saúde higiene. Exatamente. Então, assim, você não respeitar é de uma intransigência. Então, quando a gente olha para esse homem... Porque como que aconteceu, Cobra? Eu até cheguei a falar com o pessoal lá da Polícia de Belo Horizonte. E o que eles informam é que
né, colhidas os depoimentos, é que vinha o caminhão do lixo, que é um caminhão grande mesmo, né, gente? É um caminhão porque está recolhendo. E o carro dele estava vindo na direção... BYD, né? Um carro contrária. elétrico, um carro chique, caro. Tínhamos ali uma motorista mulher e ela, quando viu o carro, ela puxou assim, né? Recuou para o carro poder ter passagem. E ele começou a gritar, tipo, olha, se encostar no meu carro, se riscar o meu carro, eu dou um tiro na tua cara, uma coisa assim. E ela, encostada, o Lau vai descer, tipo, até porque ela era uma motorista mulher, né? E vai falar, olha, calma, ninguém vai encostar no seu carro, fica tranquilo, tem passagem suficiente, só você pode passar. Ele passa, ele atravessa o caminhão, ele vai parar o carro, ele vai saltar do carro, a arma, ele pega a arma, o carregador da arma cai, ele reengatilha e ele fala, não tá acreditando que eu vou atirar? E ele atira. Ou seja, ele achou o seguinte, que eles... Eu não sei o que passa na cabeça dessa pessoa. O outro foi fazer um ato de gentileza dizendo, olha, fica tranquilo que ninguém vai encostar no teu carro. Pode passar. E o cara, ele estava procurando todo o tempo confusão. Essa que é a questão. E ele não encontrou. Como ele não encontrou, ele falou, eu vou continuar com a confusão. Ele dá um tiro, entra dentro do carro e vai para academia. Vamos ele trazer preso um pouco do academia. desenrolar, que é essa história. Ele é preso horas depois na academia. Posteriormente, teve a prisão preventiva decretada. Ele confessou o crime de ter usado pela primeira vez a arma da esposa, que é delegada. Isso também causou bastante polêmica. Será que ele pegava sempre essa arma? Na verdade, foi agora que ele falou que usou, né? Porque no começo ele ficou batendo na tecla que ele nem estava lá. Que não era ele. Era o irmão gêmeo, clone. Ele negou que ela soubesse que ele acessava, ou que ele tinha pego essa arma no dia. A defesa abandonou o caso, alegando foro íntimo, e a justiça já destacou o perfil violento do empresário, que responde também a outros processos. A pergunta aqui é se a gente está diante de um crime isolado ou se é uma personalidade aí repetidamente perigosa. O Ministério Público pediu o bloqueio de 3 milhões de reais em bens de René e da esposa, isso para garantir a indenização à família do Gari. E universidades como Harvard, USP, PUC e Rio desmentiram o currículo que ele divulgava ali no LinkedIn, né, nas redes sociais, reforçando a contradição entre essa sua imagem e a conduta dele, a realidade do que ele é. Ele responde por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma e ameaça com pena que pode chegar a 30 anos, que é que o Cobra aqui está decepcionado pela gravidade. Homicídio qualificado por motivo fútil. Fútil. Por quê? Eu tive vontade de matar. Tem alguns agravantes também, tudo, porque, a gente fala, nós vimos, e a gente vai, pode o que eu vou falar hoje, esse cara vai ter gente que vai aplaudir ele mais tarde, pode apostar o que eu tô falando. Ele vai ser condenado, vai ficar muito pouco tempo na cadeia e vai poder vir se divertir. Bom isso, que agora o judiciário começa a entender um pouco mais rápido e já bloquear bens, valores e tudo para realmente ressarcir a família, o que não vai trazer um Gari de volta. Não vai trazer aquela pessoa. Perder uma pessoa que você ama é uma das coisas mais dolorosas do mundo. Então, a gente que sabe disso, já passou isso na pele várias vezes, então a gente sabe que é muito doloroso. E o cara tirar uma vida, dar um tiro no cara, o cara morrer, pegar e ir embora, ir pra academia... Passear com o cachorrinho. E tá lá, não, e aí os polícias chegaram e falaram assim, mano, você tá fazendo o quê aqui? Vem me pegar por quê? Não, mas nem que sou eu, como não? Tá lá, sabe aquele negócio? O cara pega você com a arma na mão, saindo fumaça do cano ainda, olha pra você, o que foi? Não sei. Não, mas... Não sou eu. É de uma desfaçatez, né? Só coisa de louco. E agora também complicou a vida da esposa da delegada, né? É muito machão pra cometer o crime, né? Ela é responsável mas pela aí arma, né? É uma mariposa pra assumir o que fez, né? E ele só deve ele ter chegou assumido... a falar, conheço tal pessoa, conheço não sei quem, né? Aquele que quer dar a carteirada. Que é carteirada, né? Eu sou bom na carteirada. Que é um absurdo, né? Não tem muito o que fazer. Enfim, veja só que ele só vai assumir o crime depois da saída dos seus defensores. Eu acredito, não consegui falar com esses advogados,
vou tentar ainda, que eles devem ter dito a ele. Falou, olha, a gravidade do seu crime é muito grande, advogado nenhum defende o crime, ele vai defender o amplo contraditório, o direito à defesa, tá tudo certo. Ele vai defender os direitos constitucionais dos cidadãos. Mas ele vai falar o seguinte, querido, você cometeu esse crime. A melhor coisa que você faz é assume o que você fez. Porque negar a autoria é uma estratégia muito então, mas perigosa aqui no Brasil e quase não tem impossível, isso. né? Se fosse como nos Estados Unidos e outros países, você chegar e falar pro cara, porque o pessoal fala, pô, o CSI, aqueles programas de televisão lá, né? Tá. Que o cara fala, o cara, realmente fui eu, tal. Quando o cara fala, ó, fui eu, assume a autoria, faz direitinho, ele já tá fazendo isso e ele tem como fazer um acordo. Ele faz um acordo para que a pena dele seja menor, para que ele tenha certos benefícios e tudo mais. Mas ele vai cumprir a pena. Então, e o cara vai falar. Até mesmo financeiramente, os fóruns americanos, reduz muito a parte estrutural deles financeira por causa disso. Porque então, você não vai a júri. É. Você pode... Você economiza para o Estado, Tudo, então isso. você vai lá Tudo cumprir sua pena, mas dentro... E mais, fica de 20% a 30% menor a sua pena, dependendo até o que você... Depende do crime que foi. Você pode transacionar. Exatamente. Né? Então, aqui no Brasil, a gente não pode transacionar crimes dolosos contra a vida. A gente pode transacionar alguns, calúnia, injúria, difamação, mas lá nos Estados Unidos você pode transacionar absolutamente tudo. E o que quer dizer isso? Que você não vai a um julgamento, não vai a um júri, você vai economizar recursos públicos, porque júris são muito caros e são diferentes do Brasil. Então, aqui um júri alongado vai no máximo, 10 dias, mas assim, estourando. Os júris são de 1, 2, 3 dias. Lá nos Estados Unidos, a gente acabou de ver o do Pediri. São semanas. Sim. Meses. Quando que sai, inclusive, Carla? A sentença só 3 de outubro. Em 3 de outubro. A gente está acompanhando. esperando aí quanto tempo, né, vai ser decidido. Que aí é uma segunda fase processual. Então, é tudo muito custoso, é muito caro. Então, eles vão... Você se declarou culpado, ok. Aqui no Brasil, qual é a diferença? Você se declara culpado, você não atrapalha a investigação, você vai ter uma diminuição, né, da tua pena, um atenuante, mas mesmo você se declarando culpado, a polícia precisa investigar. Será que esta pessoa é a pessoa, né, que matou esta pessoa? Então, entende? Não basta só a pessoa falar, fui eu. Tá bom, foi você, que ótimo, obrigada, agora vamos investigar. Porque em muitos casos, né, e o Cobra sabe disso, muita gente vai lá e se declara culpado para salvar a pele de alguém. Sim. Muitas vezes em crimes organizados, né? O crime organizado, ele até às vezes obriga, leva né? o BO. Alguém leva o BO. E aí, às vezes para salvar a pele de outro, ou a de cara que si, tá realmente devendo um deve, favor, não, né? deve Você falou alguma isso coisa aí. Exato. Numa dessa, o cara vai morrer. Tá. Foi decretado. Tem uma oportunidade de fazer um acordo desse com o cara. Ó, você vai lá, fala que foi você e deixa quieto e você não morre. E é mais ou menos isso. Cumpre a pena e... cumpre a pena, fica quietinho, fica na sua enfim, faz em tribunais do crime. Sim. Então, a pessoa tá lá, jurada, né? A gente vai te matar. Ele já sabe que vai morrer. Foi feito um tribunal do crime. Muitas vezes ele fala o seguinte, vai lá, então assume esse BO e a gente esquece que vai te matar. Vocês lembram daquele caso? Tem um caso, o Cobra vai lembrar, daquele menininho boliviano. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, que, enfim, os bolivianos escravizados também nessas empresas, confecções, isso. E vai entrar um grupo, vai assaltar, imagina, essas pessoas já não têm... Eles tinham 100 e poucos reais, era muito pouquinho dinheiro, né? E eles comiam, dormiam, trabalhavam tudo no mesmo local. E o que eles tinham eram 100 e poucos reais. Quando eles entraram, né, cometendo ali um assalto no Brás, eles deram. A criança começa a se apavorar e começa a gritar. Fica muito desesperada. Ele vai dar um tiro no menino, na criancinha. E a criança morre.
Gente, aí o que aconteceu? Além de virar aquilo, virou uma comoção, porque imagina, uma criança em desespero e acabou sendo morta, uma família escravizada, trabalho análogo à escravidão ali, em condições super precárias, eu vi a cena, era horrível. Aí a polícia tá investigando, porque é um caso que ganhou muita mídia, quando a polícia... E aí o que acontece? Aquela região do Brás tem muito o quê? Tráfico de drogas. Então, assim, a polícia chega, atrapalha... O andamento do comércio, do negócio. Gente, se não me engano, eram 4 pessoas. A polícia pegou duas... Não, duas se entregaram. Elas se entregam, ficam com medo dos traficantes, porque aí teve um salve, aquela coisa. Aí eles se entregam, falam, não, porque na penitenciária, no presídio, a gente vai ficar melhor, porque pelo menos... E aí, o que acontece? Quando eles chegam lá, né, a informação, depois que a gente recebeu, que eles... tiveram que tomar o famoso... eles vão usar o nome de uma bebida, mas é o Gatorade. O que é isso, gente? Então, Gatorade é uma mistura. Feito dentro da cadeia pro cara tomar. Exatamente. De cocaína com água ras. Meu Deus! E um outro químico que é extremamente corrosivo. Aí você tem que tomar. A pessoa já vai morrer. Morreram. É pra matar mesmo. É pra matar. Porque o que acontece? Falou, não. Aí o crime já conversa com quem tá lá dentro, falou, é pra pegar os 2 e os caras morreram, tá? E esse moleque tava do lado de fora. Um deles era menor, que é o garoto que deu o tiro. Sabe como é que ele acabou morto? O crime chegou na família dele, falou o seguinte, se não me engano, era o tio dele, falou o seguinte, ó, se não matar ele, a gente te mata. O tio matou, o sobrinho. Gente, cada dia eu descubro uma coisa nova, assim, pra ficar assustada. Desculpa, é que eu sou novata, Cobra, você sabe. Então vai se preparando, porque se for pra contar muitas histórias, nós vamos ter muitas histórias, então, histórias que você vai falar, não, isso não aconteceu, crime e a gente tava lá. Ele se livrou, aí acabou. Gente, aquele médico no Rio de Janeiro, você vai lembrar, teve um congresso no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, lembra? Que os médicos Eu não sou o Google do crime. É por isso que a Carla tá aqui. Porque, veja, só agora ela já citou uns 4 crimes que eu... Então, eles saem do congresso pra tomar uma bebida ali na hora. Um que foi morto por acaso. Os 3, né? Exatamente. Lembro dessa história. E aí, os médicos todos sentados ali num quiosque, ali na orla. Tomando uma cervejinha. Na Barra da Tijuca, ali no Jardim Oceânico. Lembro logo no comecinho ali da orla. E... o que acontece? Um idiota vai passar... Porque um dos médicos era muito parecido com um traficante. Nem era traficante, era um miliciano, filho de um miliciano. Ixi. Que estava já jurado também de morte há algum tempo. E aí falou, o cara tá aqui. Que eles chamam de passar a fita. O que os idiotas fazem? Eles vão pegar e falam, não, porque agora a gente vai ficar bem. Vão lá e... executam todo mundo tentam executar todo mundo que estava na mesa. Acho que só um médico sobreviveu. E o que acontece? Foi uma barata voa, porque uma das pessoas, inclusive, que morreu, era irmão de uma deputada federal. Gente, foi uma confusão isso daí. Foi uma confusão. Loucura. Médicos, assim, importantes, enfim, fazendo pesquisas importantes, inclusive para gente, científicas na área da medicina. E aí, o que acontece? A imprensa cai matando. Quando a imprensa cai matando, o que atrapalha tudo? Que chama atenção. Porque aí a polícia vai pra lá. O crime mesmo matou todo mundo. Tipo, ó, acaba com esse assunto. Tá aqui. Esse que foram aqui, os atiradores, todos apareceram mortos. Acabou a investigação. É assim que funciona. Olha, eu sempre me surpreendendo aqui. Muitos casos. Queria agradecer muito a presença do Cobra. Polícia Civil sempre presente aqui, trazendo informação e compreensão também, né, do que é o sistema, de como as coisas acontecem, porque para a gente falar sobre é importante ter quem faz parte. Carla me ensinou isso, meu Google do crime, o nosso Google do crime, vocês aqui no chat têm essa oportunidade de tirar as dúvidas. Queria agradecer muito, o chat hoje estava super ativo, o pessoal já fez a sua turma, já está brigando entre si. Queria que vocês mantivessem a amizade aqui. Sejam amigos. Tem gente querendo fazer cortes aqui do nosso canal. Sejam amigos. Point do Siri. Eu não posso autorizar isso porque não sou a dona desse canal, Point. Mande uma mensagem aí para Paulo Matias, o nosso Silvio Santos.
para entender se o corte é livre, se você pode nos ajudar, eu não sei. Vamos conversar com o chefe, não é, Carla? Exatamente. Falem com não, acho que deve ter um e-mail ali, não tem? Procura o e-mail aqui, diga o que você quer fazer. O pessoal tá muito animado, eu tô gostando. Deixa o like se você acompanhou até agora, porque quer dizer que você gostou do nosso conteúdo. E a gente tá aqui de segunda a sexta, sempre às 18 horas até às 19h30, trazendo esses casos que realmente mobilizam a opinião pública, trazem dúvidas, né? Porque a imprensa começa também a publicar tantas coisas, então é legal checar com a polícia, com peritos, com especialistas, pra gente botar o pé no chão e entender um pouco melhor, né, Carla? Exatamente. É sempre bom dar espaço, né, para as pessoas que trabalham dentro desse universo para que vocês possam entender melhor, né? Então, como é que funciona. E é assim, quando a gente fala de um crime, Paulinha, é algo muito complexo, são muitas camadas e muitas vezes a gente só vê um pedaço, a gente tem que entender, porque é tão mais profundo, é tão maior, é um universo, mas é importante, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Da nossa vida aqui nesse país. E a gente luta por mais segurança. Muito obrigada, nossa mesa de hoje. Encerramos o nosso serviço para voltar amanhã e melhor atendê-los a partir das 18 horas. A gente espera por vocês. E se ficou até agora, deixa o like, quer dizer que você gostou do programa. Beijo. Até amanhã.